Hoje à tarde eu visitei um sebo de livros na cidade que eu moro para trocar uns livros antigos que estavam há muito tempo na minha estante, que eu não via, que eu não tinha vontade de ler ou que eu estava postergando demais a leitura. E aí eu decidi trocar esses livros antigos por novos livros antigos. Então eu fui ao sebo e eu troquei alguns livros por três livros que me brilharam bastante os olhos. Eu quero, antes de entrar no tópico desse vídeo, compartilhar com vocês quais foram as leituras que eu adquiri. O primeiro livro se chama A Segunda Casa, é de uma autora chamada Rachel Cusk, da qual eu não conheço, eu sequer vi o rosto dela alguma vez na vida, mas eu tenho um interesse especial pelos livros dela, não pelo conteúdo, mas por conta do trabalho editorial da editora Todavia com a obra dela. Gosto demais das capas. E eu sou designer, então eu sempre vou julgar um livro pela capa, e as capas das obras da Rachel são capas muito bem feitas. Então, meu irmão acabou falando que eu ia gostar muito desse livro, ele leu algumas páginas, não chegou a terminar, mas me recomendou, então acho que vai ser uma boa leitura. Pança de Burro é um livro que eu tentei ler há muito tempo atrás. Muito tempo atrás não, há pelo menos 2 anos. É um livro da Andrea Abreu, que é uma escritora das Ilhas Canárias, e eu tentei ler esse livro em espanhol. O problema é que a autora é das Ilhas Canárias. Então, o jeito de falar, as gírias que ela utiliza nos textos eram ainda desconhecidas para mim, e aí estava meio difícil ler esse livro em espanhol, apesar de eu ter uma facilidade de ler nessa língua. Acabei desistindo, mas agora com o livro em português, talvez seja uma ótima oportunidade. E o último livro é esse livro aqui, O Retalho. Não conheço também um autor que se chama Philippe Lançon. Eu sei que é um livro sobre um jornalista. Acredito que seja uma obra de não ficção, mas eu vou ler ele com calma, porque ele é mais grandinho. Mas, enfim, achei também a capa lindíssima, gente. De vez em quando eu compro uns livros só pela capa. E eu acho que tá tudo bem. Bom, o que eu quero falar é que eu percebi que a minha lista de compras de livros na Amazon é uma lista que tem design, publicidade e comunicação semiótica. E acaba que eu estou muito imerso nesses temas porque eu trabalho com design, eu sou diretor de arte de uma agência e eu estudo publicidade e propaganda. Estou nos momentos finais assim do curso. E algo que eu notei é que o meu consumo está sempre um pouco ou excessivamente direcionado para essa área do conhecimento. Não por um interesse genuíno, mas porque eu sempre acho que vai ser útil para mim como ferramenta de trabalho. E esse é outro vídeo de eu falando sobre consumo e uma ode àquilo que tem um fim em si mesmo. Talvez você passe por isso também, e talvez seja difícil desvincular uma coisa a outra, tendo em vista que o trabalho, na maioria dos casos, ocupa uma grande parcela de tempo da vida dos trabalhadores. Acaba que o trabalho, o nosso ofício, se impregna na nossa linguagem, na nossa forma de consumir. Quando não tem um assunto em comum com alguém, talvez o assunto que a gente tem em comum é a nossa experiência enquanto trabalhadores. E quando eu quero compartilhar alguma coisa sobre a minha vida, é provável que tenha relação com o meu trabalho, de forma direta ou indireta. Mas eu quero também ler Pança de Burro, ou O Retalho, ou Segunda Casa, sem me preocupar se isso vai me capacitar como profissional. Eu quero ter em mente que, se isso servir para o meu trabalho, que seja de forma secundária, não como o foco da minha atenção. Eu estou tomando consciência agora, de forma bem vagarosa, de que eu não sou o meu trabalho. E é um pensamento que eu venho construindo ao longo de muito tempo, estando imerso demais no meu ofício. Não sei se você está passando por isso, mas a verdade é que eu estou muito inquieto em entender quem sou eu para além do trabalho. E você? Para além do trabalho, quem você é?